Vamos para o terceiro vídeo da nossa grande teoria falando das 3 cabeças do dragão, que são as 3 das maiores lendas das Crônicas de Gelo e Fogo, os heróis que vão derrotar os outros e acabar com a longa noite. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é uma sequência dos 2 vídeos de Game of Thrones que a gente postou aqui no canal. O do Príncipe que foi prometido e o do Azor Ahai. Pra quem tá caindo aqui nesse vídeo sem ter visto os outros, eu, vejo essas profecias como sendo de 3 pessoas diferentes, 3 heróis diferentes, que viveram na mesma época e que lutaram a mesma guerra contra os outros e a longa noite. 3 personas que foram providenciais para que o reino dos homens pudesse prosperar e acabar finalmente com esse longo inverno. Dito isso, eu recomendo que vocês assistam os outros 2 vídeos, mas pode ser depois desse daqui. E, do mesmo jeito que eu fiz nos outros 2, eu vou falar da lenda e depois eu venho com o meu palpite sobre quem é a reencarnação deste herói, porque, na era de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, estes 3 heróis deverão voltar porque a ameaça que vem do norte também voltou e ela precisa ser derrotada. Então a gente já deu o nosso palpite de Azor Ahai, já demos o nosso palpite de Príncipe que foi prometido e agora vamos dar o nosso palpite de último herói, mas antes vamos explicar a história. E também depois vai ter um vídeo complementar a esses 3, falando das 3 cabeças do dragão, mas mostrando quais eram as funções de cada um destes 3 heróis dentro desse grande exército, desse grande time que derrotou os outros e acabou com a longa noite. Lembrando também que a gente desconsidera aquelas 2 temporadas finais de Game of Thrones, porque eles, os showrunners da série, desconsideraram completamente os livros, tiraram o George Martin da parte criativa da série, o autor de toda essa obra foi completamente retirado, então a gente esquece o que aqueles 2 caras lá fizeram. A HBO também esqueceu, tanto que tirou eles de tudo, eles nunca mais vão fazer nada relacionado ao universo de Game of Thrones lá, então aqui também a gente tira. E também, eu falei aqui das 3 funções, as funções de cada um desses heróis, porque eles não são simplesmente 3 guerreiros super poderosos que vão lutar contra os outros e acabar com a longa noite. Cada um tem uma função providencial que faz com que ele se destaque em relação aos demais. Então a gente vai fazer isso também num outro vídeo. Bom, diferente do Azor Ahai, que vem lá de Asshai, e do Príncipe que foi prometido, que é uma lenda Targaryen, o último herói é uma lenda do norte, que vem desde os primeiros homens. Todos esses 3 heróis existiram na mesma época, cerca de 8.000 anos antes de Aegon o Conquistador, e esta é uma lenda que veio do norte. Então, assim como eu acredito que o príncipe que foi prometido é um Targaryen, eu vou lidar com este último herói sendo alguém que nasceu no norte. Bom, a lenda do último herói, ela fala de um homem que reuniu ali alguns companheiros, um cavalo e um cachorro, e foi ao extremo norte procurar pelos Filhos da Floresta. Lembrando que a ruptura entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens fez com que os White Walkers surgissem, pelo menos como mostra a série. E aí, depois de ver que essa grande ameaça, esse grande monstro criado pelos Filhos da Floresta estava acabando tanto com os Filhos da Floresta quanto com os primeiros homens, estes povos se juntaram. E essa lenda do último herói fala de um homem que reuniu alguns amigos, um cachorro e um cavalo, e foi procurar os Filhos da Floresta. A busca dele demorou muito, os amigos dele, todos os companheiros que foram com ele, acabaram morrendo. O seu cavalo também morreu depois disso, e por último, o seu cachorro também morreu. Ele ficou tanto tempo com aquela espada no longo inverno que quando ele foi usá-la, a espada dele, ela acabou se quebrando, por isso que o último herói tem essa espada aí que vocês estão vendo, rachada. Só que, quando ele já estava quase sem forças, ele acabou encontrando os Filhos da Floresta, ele fundou a Patrulha da Noite e conseguiu, com a ajuda desses outros 2 heróis lendários, derrotar os outros e acabar com a longa noite. A história do último herói é contada pela velha ama para o Bran Stark nos livros e também na série. E a citação dela, uma partezinha da citação, ela diz: enquanto o frio e a morte enchiam a terra, o último herói decidiu procurar os Filhos da Floresta, na esperança de que sua antiga magia pudesse reconquistar aquilo que o exército dos homens tinha perdido. Partiu então para as terras mortas com uma espada, um cavalo, um cão e uma dúzia de companheiros. Procurou durante anos até perder a esperança de chegar algum dia a encontrar os Filhos da Floresta em suas cidades secretas. Um por um, seus amigos
amigos morreram, e também o cavalo, e por fim, até o cão. Sua espada congelou tanto que a lâmina se quebrou quando tentou usá-la, e os outros cheiraram nele o sangue quente e seguiram-lhe o rastro em silêncio, perseguindo-o com matilhas de aranhas brancas, grandes como cães de caça. Aqui ela foi interrompida, né, e acabou a história. Mas em outro momento, no Castelo Negro ali, né, onde fica uma das fortalezas da Patrulha da Noite, o Sam tá conversando com o Jon Snow e ele diz que encontrou relatos a respeito da Longa Noite, citando o último herói matando os outros com uma espada de vidro de dragão. Aí o Jon até fala de vidro de dragão poder também ser confundido com aço valeriano, e aí também essa é a citação. Bom, a lenda do último herói, ela é bem reduzida em relação às outras duas, principalmente a do Azor Ahai, que é a que a gente tem mais detalhes, né? Só que, do mesmo jeito que, de novo, elas podem se tratar da mesma pessoa, elas podem se tratar de 3 pessoas diferentes que viveram na mesma época e se ajudaram numa grande ameaça, que é o que eu acredito. Agora, vamos para os palpites. Sabendo que é alguém do norte, nós temos umas escolhas reduzidas. No começo do vídeo eu falei que não seria um Stark, mas provavelmente vai ser um Stark sim, até porque é a família nortenha que a gente tem mais contato. E aí, pegando os acontecimentos de série e livros, mas não levando todos da série ao pé da letra, os do livro sim a gente leva tudo ao pé da letra, os da série não. Nós temos os principais candidatos aí, o Robb Stark morreu, a Sansa não é guerreira, aí o que sobra é a Arya, o Bran e o Jon Snow. Eu acho que a gente pode tirar a Arya porque ela nunca foi além da muralha, só que a gente poderia considerá-la porque ela tem uma arma de aço valeriano e ela também tem o poder de Warg, né? Então elas têm ali, todos os Stark têm esse poder, que é o poder de entrar no seu lobo, né? De fazer esse contato com animais e ter o ponto de vista e pensamentos dele. Os Stark têm isso com os lobos. O Bran, ele ultrapassa um pouco isso e ele tem esse poder mais elevado. Mas todos os Starks nos livros, eles podem fazer isso com os seus lobos, porque a conexão deles é muito grande. Então, tanto o Arya, quanto o Jon Snow, quanto o Bran, eles podem entrar nos seus animais e acabar fazendo essa troca de corpo e mente aí. Mas eu acho que não é a Arya, até por outros motivos, né? A gente vê que o último herói, ele age muito em grupo e a Arya é uma pessoa que age mais sozinha. Só que eu coloquei ela aqui na lista porque na série ela foi escolhida pra matar o Rei da Noite, mas pra mim não é ela. Agora a gente chega nas duas opções mais fortes aqui, Jon Snow e Bran Stark. Lembrando que nos vídeos anteriores, não foi nenhum deles que eu elegi nem pra Azor Ahai, nem para príncipe que foi prometido. Mesmo o Jon sendo um Targaryen, né, a gente acha que ele vai ser um Targaryen nos livros e na série ele é, eu não coloquei ele como príncipe que foi prometido, coloquei outro Targaryen nessa parada. E o Azor Ahai também não é nem Targaryen, nem Stark, nem nada, então se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá ver, porque eu não vou entregar a paçoca aqui, né. Bom, o Jon Snow, ele foi além da muralha, ele fez parte, se tornou Lorde Comandante da Patrulha da Noite, ele tem o Ghost, né, então aquela parte do último herói, que ele foi com um cachorro, um cavalo e tudo mais, o Jon tem um cavalo e tem o Ghost também, o cachorro pode ser ali mudado para lobo, né, o Jon ele tem uma espada de aço valeriano, ele conseguiu unir os selvagens com os nortenhos de dentro da muralha, reunindo os povos dos primeiros homens, porque pra quem não lembra, selvagens e o povo do norte era tudo uma coisa só, né? Eles acabaram sendo divididos ali no momento da construção da muralha e tudo mais, mas eles eram uma coisa só. Algo que pesa contra o Jon Snow é em relação a ele não ter um contato tão forte com os filhos da floresta, mas isso também pode ser revertido. Agora vamos ao Bran Stark. O Bran tem fortes aqui indícios de que pode ser sim o último herói. O Bran, ele foi ao norte buscando os filhos da floresta. Ele perdeu seus companheiros como o Jojen, pelo menos na série. O seu lobo, né, que também morre num momento ali que tá protegendo o Bran contra os outros. E a sua montaria, né, a gente pode falar que o Hodor é um cavalo, né, tem a teoria aí do Hodor cavalo. Tem o podcast da Mikan e da Carol Moreira lá que também é Hodor cavalo. E o Hodor, ele era de fato um cavalo, né, ele só fazia um barulho e carregava o Bran nas costas. Então, com o Hodor, o lobo do Bran morrendo e também ele perdendo alguns companheiros ao longo do caminho, ele pode ter esse paralelo forte com o último herói. E o fato dele ter encontrado os filhos da floresta também. Porém, o Bran, ele é um vidente verde. Videntes verdes são aqueles seres mágicos capazes de ver o passado e o presente através das árvores coração, os represeiros, que são aquelas árvores que têm rosto e como elas não têm noção de tempo, presente e passado para elas é a mesma coisa. Então quando você entra em contato com essas árvores, você consegue ver a história toda que passou
por ela. E por isso nas temporadas finais de Game of Thrones o Bran descobre que o Jon Snow é um Targaryen e começa a ver outros momentos históricos da história de Westeros. Então, o Bran tendo esse poder de Vidente Verde, eu acredito que ele possa ser alguém da história, alguém bem importante, mas que não é o último herói. O Bran pode ser o próprio Bran, o construtor, que vai ser quem vai construir a muralha em volta da magia dos Filhos da Floresta. Então ele pode ser essa pessoa que uniu de novo os primeiros homens aos Filhos da Floresta da forma como ele fez na série, né? Servindo aí como um quarto elemento para essas 3 cabeças do dragão. Como o Bran não tem nada de guerreiro e tem esse poder vidente dele que não ajuda em batalha, né? O poder dele de Warg, de conseguir entrar em lobos e em outras criaturas pode sim ajudá-lo, né? Ele dominar um gigante e entrar na luta. Mas eu acredito que o Bran seria aquele suporte, sabe? Quando a gente pensa num RPG, um suporte que fica mais distante. Então eu acho que o Bran seria assim um Vidente Verde, esse Bran o construtor, aquele cara que regeria esses exércitos, não um dos 3 heróis de fato. Dito isso, eu coloco sim o Jon Snow como o último herói, fechando as 3 cabeças do dragão, para depois, num vídeo da semana que vem, tá gente? Então já ativa o sininho aqui, curte esse vídeo para dar uma força pra gente, que semana que vem vai sair o vídeo falando de qual era a função de cada um desses 3 heróis aí dentro dessa luta, né, que acabou com a Longa Noite, e a reencarnação deles também, que vão agir dessa forma. Gente, então eu não vou falar o nome dos outros 2 heróis que eu falei dos vídeos anteriores, né, das minhas escolhas. Eu confesso que o Príncipe Prometido é meio previsível, sim, não tem como sair daquilo, mas o Azor Ahai, eu não vi muita gente falando, e eu tenho fortes esperanças de que isso vai se concretizar, justamente por conta de todas as pistas que eu joguei lá no vídeo. Então se vocês não assistiram esses 2, eles estão linkadinhos aqui, tem uma playlist de Game of Thrones também, e tem a playlist de House of the Dragon, porque a gente está fazendo vídeos semanais, não só de Game of Thrones, como também de House of the Dragon. Então vejam essas playlists, divirtam-se, curtam aqui o vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo, chegamos a 10 mil inscritos, graças a toda essa força que vocês estão dando. Então fiquem aqui porque ainda tem muita coisa de Game of Thrones chegando no canal, como a teoria do Tyrion Targaryen, né? O negócio das 3 cabeças do dragão, Rhaegar Targaryen também ter um envolvimento na Longa Noite, a gente vai falar disso também, e outras coisas que vão sair aqui no canal muito em breve, antes da temporada de House of the Dragon acabar. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau.